Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós iremos trabalhar com a disciplina Psicopedagogia, Intervenção Institucional e Clínica. Então, a partir de agora vamos dar início a essa nova disciplina e vamos partilhar os nossos conhecimentos. Então vamos lá, nós vamos usar esse material, esse vídeo, para respondermos à avaliação offline, ok? Então, o brincar, deixa eu tirar um pouquinho aqui a imagem. O brincar e o jogo na vida da criança em seus diferentes espaços. Só colocando para nós que a psicopedagogia, o foco dela são os jogos, são as brincadeiras. É nesse ponto de vista aí, nessa linha de trabalho, que o psicopedagogo ele caminha para poder identificar os diversos problemas na criança, no adolescente ou até também no adulto, na pessoa idosa, certo? Então, o brincar ele é o principal trajeto do psicopedagogo. Porém, é uma brincadeira que tem que ter objetivos claros. Não é o brincar simplesmente por brincar. Nós iremos ver isso, observar tudo isso dentro da nossa disciplina. Então, a aceitação e a utilização de jogos e brincadeiras como uma estratégia no processo de ensinar e do aprender tem ganhado força entre os educadores e pesquisadores nesses últimos anos, por considerarem, em sua grande maioria, uma forma de trabalho pedagógico que estimula o raciocínio e favorece a vivência de conteúdos e a relação com situações do cotidiano. Nós vamos analisando aqui que o professor ele tem um papel crucial, um papel muito importante durante este processo de identificação dos problemas. Então, que papel é esse? O professor como agente de transformação. Ele é aquele que observa, aquele que dá os primeiros pontos, os primeiros sinais para o profissional psicopedagogo, né? Então, o professor pode ser, sim, um agente de transformação, principalmente em situações que exigem um posicionamento firme de sua parte. É bem comum encontrarmos nas nossas escolas problemas que às vezes a família não aceita. E se não houver um posicionamento firme do professor, o problema vai permanecer. Então, não apenas na sala de aula, mas na sociedade, no ambiente escolar ou universitário, estar atento às discussões no que se refere ao mundo à sua volta. É importante participar de grupos de estudos, envolverem-se em pesquisas, incentivar seus alunos a buscarem sempre a conhecer mais. Então é importante não só esse incentivo aos alunos, mas é importante que nós, professores, estejamos buscando a cada dia mais formações, mais conhecimentos, mais estratégias de trabalho, certo? Então, dentro disso, nós vamos ver que as contribuições que a brincadeira e o jogo proporcionam no desenvolvimento da educação infantil, as funções, né, as facilidades, tudo isso no brincar com objetivos, no brincar de forma a desenvolver que realmente acontece o processo educacional. Então, quais são? O que a brincadeira proporciona? A função educativa da brincadeira oportuniza a aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu conhecimento e sua compreensão do mundo. O brincar facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde mental, facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e construção de conhecimentos. A brincadeira ou jogo somente tem validade se usado na hora certa, e essa hora é determinada pelo professor. Ele é quem determina para o aluno qual o objetivo do jogo, das regras e do tempo. Então é isso. Não é brincar simplesmente por brincar. O professor ele tem que preparar, tem que realmente preparar essas brincadeiras, preparar esses jogos, buscando o desenvolvimento da criança, certo? O ato de brincar ele não pode se dar simplesmente por brincar. Para isso nós vamos ter teóricos aí como Piaget que vai nos dizer como isso acontece. Então os jogos são caracterizados em 3 grandes tipos, segundo Piaget: jogos de exercícios,
jogos simbólicos e também os jogos de regras, né? Então os de exercícios vai de 0 a 2 anos, os simbólicos de 2 a 6 anos e os de regras de 6 anos em diante. Segundo Piaget, é a função que vai diferenciar esses jogos que não tem outra finalidade a não ser o próprio prazer do funcionamento. Vejamos isso como se dá esses jogos. Então, os jogos de exercício é a primeira forma de jogo que a criança conhece e aparece antes do desenvolvimento verbal completo. Então, antes da criança falar, antes dela começar a se comunicar por meio da palavra, esses jogos já devem ser inseridos na vida da criança. Tem como característica o fato de a criança brincar pelo prazer do conhecimento do objeto, do tocar, do explorar, do levar para ali, trazer para cá. Então, tudo isso é a questão da criança, do prazer dela tocar no objeto, dela ter esse feedback com o objeto, da exploração, do desenvolvimento motor ou, como o próprio nome diz, do puro exercício. Nessa fase, a criança brinca basicamente sozinha ou com a mãe, ou quem representa a figura materna. Nos jogos simbólicos, é uma forma de jogo em que a criança faz de conta que é outra pessoa ou faz de conta que é outra pessoa ou se imagina em outra situação ou atribui uma outra função a um objeto. Por exemplo, Anabel brinca de casinha, faz comidinha de mentira. Davi, que está de posse de um prato de papelão, imagina que é a direção de um carro. Anabel, que está brincando de casinha, vivencia o papel da mãe em sua casa, enquanto Davi vivencia o papel do pai. O jogo simbólico é, de certa forma, uma maneira de a criança comunicar ao outro aquilo que sente, né? Então é muito natural que nós vejamos isso nas crianças. Você que é mãe, você que é pai, também vê muito isso. Se tem 2 filhos ou mais, um brinca às vezes de querer ser o pai do outro, né, a mãe do outro, e assim dando vida a objetos. São os jogos simbólicos. Isso desenvolve o raciocínio da criança, né? Isso faz parte do desenvolvimento da criança. Às vezes muitas das nossas crianças são poldadas disso, né? São poldadas disso, mas é importante que isso aconteça na vida da criança. E o jogo de regras é caracterizado pelo conjunto de leis que é imposto pelo grupo. Dessa forma, necessita de parceiros que aceitem o cumprimento das obrigações definidas nas regras. É um jogo estritamente social. Jogo de regras são os jogos em que, por exemplo, o xadrez, a dama, que existem as regras ao aprendizado. Também é aí onde a criança ela passa a conhecer as regras para a vida, regras nos jogos, né? Então é de suma importância para a vida da criança. Por que isso? Porque a criança ela nem sempre foi vista como ela é vista hoje, né? A criança ontem e hoje, ela nem sempre foi vista. Antes a criança era vista simplesmente como um adulto em miniatura. Não tinha importância. A criança no início ela não tinha importância nenhuma. Nós ainda acompanhamos na nossa vida mesmo, acredito que vocês vivenciaram isso, de que a gente chegava num lugar, os adultos estivessem falando, não era nem só por educação, mas a criança ali não tinha sentido nenhum não, era simplesmente um ser que chegou ali, e se falasse, se abrisse a boca, logo era reclamada, né? Então, mas claro que isso foi mudando e hoje a criança ela é estudada, ela é trabalhada para que nós sejamos um adulto melhor. Então, a princípio a criança não era considerada um indivíduo único com suas particularidades. A família não tinha muita preocupação com estes, não tinha uma alimentação diferenciada, nem vestimenta, nem cuidados. A criança era considerada um adulto com pouca idade. Havia um desconhecimento do sentimento de infância. Em consequência disso, a taxa de mortalidade era bem alta. Poucas eram as crianças que sobreviviam. Já na atualidade, já é vista uma preocupação com a infância dentro de um contexto social, cultural, político e econômico. Já se entende a infância com suas particularidades e como primeira etapa do desenvolvimento humano. Então já existe todo esse estudo, a psicopedagogia é para isso, para esse acompanhamento, para identificar os problemas, para auxiliar nesse processo.
Então, o brincar, ele se tornou o objeto principal da psicopedagogia. Por meio do brincar de forma correta, com seus objetivos claros, se tornou o objeto principal da psicopedagogia. Através do brincar é possível identificar o caráter da criança, a personalidade, tudo isso e como essa criança pode se desenvolver. Então, a falta de brincadeira na infância pode desencadear muitas dificuldades no processo de aprendizagem de uma criança. O ser humano, para estar bem, precisa relacionar-se socialmente, trabalhar, amar e ser amado. A criança que não brinca não é saudável e encontra-se com alguma questão na área do desenvolvimento que não vai bem e, dessa maneira, não aprenderá a relacionar-se com o mundo que a cerca para tornar-se um adulto saudável. Então, é isso. Deixemos nossas crianças brincar. Preparemos o ambiente para as nossas crianças. Só assim nós iremos ter um mundo melhor, com pessoas melhores, com pessoas realmente prontas para viver em sociedade.